Boa noite. Depois do boa noite lá, tem boa noite cá. Depois do boa noite do Jornal Nacional, tem a nossa live de quinta-feira. E hoje o tema o tema seria o jornalista multiplataforma. Porém, acrescentei ao tema uma pitada de controvérsia. Falaremos sobre jornalista multiplataforma, mas também sobre o conceito de mojo. Você já ouviu falar o que é mojo? A gente vai falar sobre isso. É o jornalismo com celular. Sejam todos bem-vindos. Sheila, Kelson, sempre presente, ao vivo da Espanha. Sheilinha, muito obrigado pela participação. Então, eu queria dividir a nossa discussão hoje sobre esses dois grandes temas. O primeiro, que eu falei para vocês, as iniciais de um termo em inglês, que é o mobile journalism, ou seja, o jornalismo feito a partir ou com a utilização do telefone celular. Você alguma vez já usou o telefone celular para fazer jornalismo? Se nunca usou, usaria? Estaria apto a usar ou tem alguma resistência a isso? E a segunda parte é com relação à multiplataforma. Hoje o jornalista não trabalha só para o veículo de comunicação, ou seja, não faz produto só para o veículo de comunicação, mas também para as redes sociais do seu veículo de comunicação. YouTube, Facebook, Twitter, Instagram. Você também já fez conteúdo para as redes sociais da sua empresa? Se não fez, faria? Se sente apto ou é algo que você não está muito afim? Então vamos lá, o primeiro tema da aula, ou da live, da live, é sobre mojo. Eu confesso que para preparar essa live eu levei um bocado de tempo. Por quê? As coisas estão mudando muito rapidamente. Eu tive que fazer bastante pesquisa, falar com profissionais do mercado para saber quem está usando, como está usando, em que momento do trabalho esse tipo de nova tecnologia vem sendo empregada. Então falemos inicialmente sobre mojo, que vem das iniciais do mobile journalism. Hoje em dia, os kits, o chamado kit mojo, ele vem sendo utilizado para criar, produzir, editar e distribuir conteúdo a partir do telefone. Esse kit, ele combina o telefone celular com aplicativos, redes sociais e conexão com a web. Eu procurei um desses kits na internet, fiquei impressionado com o preço e daqui a pouco eu falo qual foi o preço que eu encontrei. Esse kit trabalha com imagens em Full HD, microfone de lapela e direcional, luz de LED, mini tripé, lentes e filtros opcionais. E batendo um papo com profissionais hoje do mercado, eu descobri que já existem grandes redes de comunicação utilizando o tal do kit. Tem o kit de rádio e tem o kit de TV. Vou falar primeiro sobre o kit de rádio, depois eu falo sobre o kit de TV. Não. Dá uma paradinha antes para ver essas mensagens. Chegando. Nossa, quanta mensagem, peraí. Boa noite a todos. Eu gostaria muito da colaboração de vocês, porque eu sei que esse é um tema controverso, essa é uma mudança que encontra bastante resistência. E Kelson, se não fosse o celular, jamais teríamos garantido registrar a crise política na Albânia. Jamais estávamos com o cinegrafista, mas o momento pedia por segurança seguir por celular. Olha aí, a utilização do kit do celular na correspondência internacional. Então vamos lá. O kit de rádio, como é que ele funciona? Você recebe um iPhone da rádio e um microfone com a canopla da TV. Por exemplo, no grupo Bandeirantes, você tem a Rádio Bandeirantes e você tem a Rádio Band News e você tem a TV Bandeirantes, a Band. Então você recebe o microfone com a canopla da TV. Caso a equipe da TV não chegue a tempo, você da rádio está apto a fazer uma gravação, uma entrada ao vivo, uma passagem, substituindo o repórter da TV. Você leva um cabo para conectar o celular ao microfone e também o chamado pau de selfie para fazer o vídeo selfie para as redes sociais da rádio. E por fim você leva também o gravador. Sabe o que acontece com o gravador? Hoje quase ninguém usa. O gravador está sendo substituído rapidamente pelo telefone celular. E detalhe, por um aplicativo do celular você consegue editar as sonoras, para quem não conhece bem esse termo sonoras, você consegue editar as entrevistas e pelo WhatsApp você manda os trechos editados de entrevista para a rádio. Então esse é o kit rádio.
O kit TV, ele também tem um iPhone, o iPhone da TV, o microfone com a canopla e 2 cabos para conexão do microfone com o celular. Um cabo mais curto e um cabo maior para coletivas, por exemplo, que precisam de cabos mais longos. Você também tem um tripé, um estabilizador e uma bateria externa para o celular. Que bateria é essa? É a bateria de câmera. Essas baterias grandes que tem uma saída USB para que você consiga realimentar o seu telefone. E detalhe, tem um outro kit, que é o kit com teleprompter portátil, TP, ou seja, aquilo que o apresentador usa para ler as notícias no estúdio. Já tem gente com um TP portátil levando para a rua. A observação do fabricante é o seguinte: o kit não tem a intenção de substituir a equipe de TV. Ele se vende como uma ferramenta necessária para diretores de TV, equipes de reportagem e filmmakers. Você aí, sabe quanto custa esse kit? Neste site que eu vi, $449,99. Pela cotação do dólar de hoje, este kit custa apenas, eu digo apenas porque ele substitui ou se propõe a substituir um volume grande de equipamento, R$ 1.883,07. Com um detalhe: além desse kit, existem novas tecnologias para transmissão de dados. Atenção, repórteres de Brasília e correspondentes internacionais, por exemplo, da Globo News, estão substituindo o velho Skype pela LiveU. A LiveU, quem não conhece, é uma empresa americana, a sede dela é em New Jersey, Nova Jersey, e ela tem clientes em mais de 100 países e ela é uma pioneira na transmissão ao vivo. Então hoje eu baixei gratuitamente o aplicativo da LiveU no meu celular e a partir desse aplicativo você consegue falar ao vivo do mundo inteiro com mais qualidade do que outros meios mais antigos de comunicação. Antes de entrar na segunda parte da live, vou dar uma espiada aqui nas mensagens, porque essa participação de vocês ela é muito bacana. Existe uma certa resistência de profissionais do mercado a entender a importância do celular e também profissionais que questionam a questão da qualidade. De fato, vale a pena? Desemprega? É essa questão, é essa polêmica que eu queria levantar hoje com vocês. Certamente não será a única live com o tema. Kelson, não usamos Skype nunca, as conexões por outras vias são muito melhores. Kelson, por favor, vocês usam LiveU? Entrando agora sobre o segundo tema, é a questão dos vídeos e lives para YouTube, Facebook, Instagram e Twitter. Então, no meu tempo, como é que funcionava isso? No meu tempo de factual, quando eu falo factual, estou falando de 15, 20 anos atrás. Nesses últimos 20 anos eu me dediquei basicamente a matérias especiais. Sai um pouco da cobertura factual. Então, quando muito, alguém pedia misericordiamente: por favor, você poderia fazer uma chamada do seu VT para a programação? E muitas vezes a gente nem fazia, a gente não dava bola para as redes sociais. O fato é que hoje existe uma grande revolução. É inimaginável você pensar em fazer televisão sem novas tecnologias, sem multiplataforma, sem a associação com as redes sociais. Então, por exemplo, hoje o repórter ele vai para a rua e ele tem que fazer um vídeo curto com o celular na vertical para os stories da sua empresa. Depois ele tem que fazer vídeos um pouco mais longos, de até 1 minuto de duração, na horizontal para, por exemplo, o Twitter e o Facebook. E também ele tem que fazer lives para as lives da sua programação. Isso já acontece no rádio, isso é bem bacana. Você tem um programa de rádio sendo transmitido ao vivo e o repórter entra na live do programa, via live, ao vivo, de algum ponto da cidade, do estado, do país ou do mundo. Então são essas mudanças muito grandes que têm acontecido, têm impactado duramente a realidade de repórteres cinematográficos, operadores, editores, porque se trata de uma revolução muito rápida do ponto de vista tecnológico e que mexe com emprego, empregabilidade, gira de cabeça para baixo a fábrica de notícias, que são as TVs e sobretudo as rádios que usam mais tecnologia. E também os sites e demais produtos via web.
Para falar um pouco mais com vocês e responder essas mensagens que estão chegando, queria falar de 5 conclusões aí, 4 conclusões inequívocas disso que eu falei acima. Então, o celular veio para ficar. Por mais que a gente resista, por mais que a gente saiba que a qualidade de um telefone celular ainda não se equipara à qualidade de um equipamento de TV na captação de imagem, e entendamos que a qualidade das câmeras de celular tem evoluído muito rapidamente, ainda que tenhamos resistência a isso, é uma realidade. Existem equipes hoje que já saem com o telefone celular como apenas um equipamento auxiliar, mas existem repórteres hoje em TV, em grandes cidades, que já saem sozinhos com o seu kit, com celular, tripé, estabilizador, alguma luz auxiliar de LED, bateria para o celular. Então essa é uma realidade, ele veio para ficar. A gente pode questionar se a qualidade é maior, ou pior, mais leve, mais ágil. O fato é que é uma realidade e a gente não tem como lutar contra ela. O que a gente tem que fazer é tirar partido dela. Se você não pode lutar contra uma realidade, alie-se a ela. Se você não pode lutar contra o avanço assustador das novas tecnologias, descubra, alie-se, vai atrás. É importante descobrir novas ferramentas de comunicação. Elas estão aí, o tsunami é inexorável, não tem volta. Então, se a gente impor muita resistência, se a gente tiver resistência, se a gente impuser resistência, se nós não aceitarmos essa coisa cavalar das novas tecnologias, a gente será engolido. Então, o celular veio para ficar e a gente tem que se adaptar a essa nova realidade. Ponto número 2. A cobertura do Factual jamais vai ser a mesma. O Kelson mandou lá da Espanha a cobertura na Albânia, que com a câmera grande foi impossível ser feita e ela foi feita a partir do celular. Mas eu digo o Factual nosso do dia a dia aqui no Brasil. As equipes já usam na rua para cobertura factual. Isso já não é o futuro, é o presente. O presente é esse e a gente precisa entender como ele funciona e como a gente pode se adaptar a essa nova realidade. E é inimaginável que grandes produções da Vida Selvagem, da BBC ou da ABC, que essas grandes empresas usem um telefone celular para documentários feitos ao longo de 1 ano ou 2. Porém, na cobertura factual, isto já é realidade. Então, o factual já está impactado por essa nova tecnologia, a nova tecnologia dos celulares. Então, a gente sabe usar? A gente está disposto a aprender? E se a gente não estiver disposto a aprender? O que vai acontecer com a gente? Número 3, a vida é cada vez mais ao vivo. É isso. As coberturas ao vivo são cada vez mais baratas. Antigamente, para entrar ao vivo, estava escrevendo isso essa semana, a gente precisava de um caminhãozão, uma coisa enorme, que demandava a operação de 3 técnicos. Esses técnicos tinham que fechar o link horas antes do telejornal. Então, se o telejornal entrava ao 12h30, por exemplo, às 10 horas da manhã eles já estavam posicionados, estacionados no ponto do vivo. E eles tinham que fechar esse sinal de uma maneira muito esquisita, e hoje a gente acha bem engraçada. Eles fechavam o sinal primeiro na vertical, por exemplo. A antena subia e descia até encontrar o ponto. E esse sobe e desce era feito da seguinte forma: era vai, volta, parou. Achava-se em comunicação com a emissora o ponto da vertical. E depois o mesmo procedimento da horizontal. Vai. É algo que hoje a gente fala e é extremamente engraçado, mas é assim que funcionava. E quando eu falo assim, não é tanto tempo atrás, não. Então, as transmissões hoje são mais baratas, os equipamentos são mais baratos, são mais leves. Antes eles empregavam, hoje quem opera, quem transmite é o próprio que opera, porque é apenas um telefone celular. Então a vida está cada vez mais ao vivo. E o telejornal estará cada vez mais ao vivo. Estaremos sempre mais ao vivo, de forma mais rápida, mais barata e com mais qualidade. Isso não tem volta. E como a gente vai aprender a trabalhar com essa realidade? Como a gente vai viver com esse novo paradigma da vida ao vivo? Eu me lembro que era um sufoco para quem não tinha muito costume de entrar ao vivo. Hoje um bebê está ao vivo, com pessoas do outro lado do planeta, e ele se vê, ele se reconhece na tela de um celular. Mas antigamente o monopólio do vivo era de quem? Do jornalista. Só a gente entrava ao vivo. Só a gente tinha capacidade para fazer uma transmissão audiovisual em tempo real. Hoje não.
Então hoje o vivo deixou de ser esse grande fantasma, embora muita gente tenha muito medo, porque o vivo pressupõe o meme. Então um dos receios, e isso se ouve demais, na verdade são dois grandes receios de repórteres que entram ao vivo, primeiro, vou virar meme. Número 2, esse delay vai me derrubar? Para quem não sabe o que é delay é o atraso quando se ouve a própria voz no ouvido. É terrível. Eu nunca me acostumei com o tal do delay. Eu tirava o fone de vez em quando para evitar, ou baixava o volume na minha caixinha. E só a última conclusão antes de me dedicar a essas mensagens que estão chegando. Quem não surfar essa onda vai ser engolido. E não tem jeito. É tudo muito rápido. O avanço da tecnologia é muito rápido, tanto na captação quanto na edição e na transmissão de conteúdo. Hoje os celulares captam, editam e transmitem. Isso eu estou falando de celulares com uso apenas de aplicativos. Então se a gente tiver alguma resistência para surfar, na hora de surfar a gente vai ser engolido. É importante que a gente se adapte o quanto antes, querendo ou não, com críticas ou não. Porque se isso não acontecer, nós temos dois caminhos. Ou a gente se adapta e se reloca no espaço da produção de conteúdo, ou a gente não vai fazer produção de conteúdo. Então, deixa eu dar uma olhada nas mensagens. Caramba, quanta gente, que legal, sejam todos bem-vindos. Vinícius, tu usou o celular? Como foi? Onde, Kelson? Onde que você pergunta se eu usei o celular? Usei hoje para baixar o aplicativo do LiveView. Eu não fiz a transmissão ainda, mas farei porque eu quero testar esse equipamento. Eu quero ver se realmente é melhor do que o Skype. Sheilinha, já temos um quadro feito apenas com celular na Record TV. Que legal. Sheila, eu me lembro que com o mestre Jean Ribeiro, em 2010, nós fizemos uma série para o Jornal da Record e nesta série nós tivemos a ousadia de fazer uma reportagem inteirinha só com imagem de celular. O áudio a gente captou com a câmera grande da TV, uma PDW 800, acho que era. O fato é, nós fizemos uma reportagem inteirinha só com imagem de celular. E a reportagem foi sobre o quê? Foi sobre um rapaz de Rio Claro, no interior de São Paulo, cidade onde eu nasci. Ele ganhou um concurso da CNN Internacional sobre micrometragem feita a partir do telefone celular. Então nós usamos todas as imagens do VT, um VT de 4 minutos e pouco, usamos um Nokia N95, tinha uma qualidade à época alta, para hoje ela seria péssima. Improvisamos uma grua com um cano d'água e assim fizemos a nossa reportagem, a primeira reportagem para a TV feita inteiramente com imagens de telefone celular. Hoje em dia isso é comum. Depois, Xelinha, me fala mais sobre esse quadro. É o quadro do Fábio Ramalho? O Fábio tem usado bastante o telefone celular para fazer entrevistas, isso é muito legal. E ele não começou agora não, ele já chegou lá atrás. Você acha que a transmissão ao vivo causa um impacto maior no público? Eu acho que sim. Eu acho que sim. Uma vez num café da manhã, trabalhava na Globo ainda, a gente falava sobre o impacto da informação ao vivo. E foi muito curioso, um dos diretores da Globo me fez exatamente essa pergunta. Ele falou, o vivo te impacta mais? Eu falei, quando eu sintonizo um canal de esporte e a partida está ao vivo, eu fico. Se eu não vejo o símbolo de ao vivo ou live, eu não fico. Por quê? Porque eu já vi, eu já li, eu já sei o resultado. Então o impacto da informação ao vivo é sempre muito maior. O que a gente não pode fazer no jornalismo é vulgarizar a entrada ao vivo. Então, para tapar buraco por falta de equipe, você bota um link interminável de 10 minutos com um entrevistado que já disse tudo que tinha que falar nos 2 primeiros minutos, mas você tem um buraco na programação e fala para o repórter, segura esse vivo aí. Então a vulgarização do vivo é uma pena, porque você tira o quê? O impacto do vivo quando ele é de fato necessário. Como convencer as redações que o celular pode ser o super-herói do factual? Há preconceitos para incorporá-lo? Certamente. Certamente pelo seguinte, o celular desemprega. Hoje o repórter sai sozinho. Isso 20 anos atrás, o repórter saía com 4 pessoas. Ah, você é muito saudosista. Não, estou apenas fazendo uma constatação de épocas.
e entendo claramente a importância do telefone celular. A gente acabou de citar um caso de uma cobertura internacional na Albânia que só foi possível porque houve a utilização de um telefone celular. Então não é nenhum preconceito, muito pelo contrário, mas que existe um preconceito, a gente sabe que existe, até pela questão da empregabilidade. Caramba, quantas mensagens, sejam todos bem-vindos. Leonardo, minhas reportagens no YouTube são gravadas com o celular S9 e o microfone lapela. Leonardo, quero ver essas matérias. Vou dar uma procurada. Leonardo Brasil Oficial. Leonardo Brasco Oficial. E Brasil, sorry Leonardo, está sempre presente aí. Eu vou dar uma olhadinha e, não, de fato, a qualidade da imagem é cada vez melhor, né? Agora, a captação da imagem para o factual é um produto. A captação da imagem para uma reportagem especial é um outro produto completamente diferente. A direção de fotografia de um documentário é completamente diferente. São produtos e produtos. A questão é, se é uma tecnologia barata, ela vai substituir equipes que não deveriam ser substituídas e só o serão por uma redução de custo? Essa é a questão. Se a gente passa por uma crise financeira, uma crise dos veículos de comunicação, será que o uso dessa tecnologia alternativa vai ser usado e abusado? Será que o uso vai ser feito sob medida ou abusaremos dessa utilização por conta da crise? Essas são as perguntas. Existem casos e casos. O celular deve ser usado neste, mas não neste. E será que a gente vai usar de uma forma indiscriminada por uma questão de crise econômica? Deixa eu subir mais aqui. Estou muito feliz por ter essa oportunidade de aprender um pouco com você. Valeu, Paulo, legal. Na verdade, todo mundo aprende com todo mundo. E eu confesso, eu faço live de quinta-feira e eu fico com saudade de fazer ao longo da semana. Não era para confessar, mas fico. É verdade. Por que não era para confessar? Para mim é tudo muito novo. E essa novidade tem sido muito bacana, porque tem me aproximado com pessoas do Brasil inteiro e até de fora do Brasil, em que a gente fala de conteúdo o tempo todo e a gente está colocando o dedo em feridas, em dores, o medo da perda de emprego, a vaidade na gravação excessiva de passagens, o medo, o receio do meme ou do delay no vivo. São coisas que são do dia a dia e que a gente não fala. Cadê os grandes mestres que falavam com a gente? A gente não aprendeu isso na faculdade, e isso é chão de fábrica. E a gente precisa desses grandes mestres cada vez mais raros no chão da fábrica. Então esse espaço é para isso, para a gente falar de conteúdo, para a gente falar do que a gente está vivendo, para falar das nossas dores. E dentre elas, uma das mais comuns é a questão de profissionais que hoje chegam ao mercado sem a qualificação acadêmica, não mais cobrada e exigida por ordem do Supremo, e que hoje ocupam espaço. Então, eu gravei um vídeo falando sobre a importância que a universidade teve para mim na questão do estudo deontológico, no estudo de casos éticos. Acho o tema incrível. Falo da importância que teve para mim. Não estou dizendo que sou um defensor da obrigatoriedade do diploma de uma maneira rala e sem argumentos. Eu acho que se a gente exige, se a gente cobra um diploma, então a gente tem que cobrar a qualidade daquela faculdade, porque senão ela vende diploma em suaves ou não suaves prestações ao longo de 4 anos. Mas para mim a faculdade foi muito importante, ela foi imprescindível, principalmente para a questão ética e deontológica. Leonardo, vou ver lá sim. Eu vou ver lá e vou até falar do seu canal, Léo Braz, jornalista. Observação, não aceitam um celular pré-pago, vai por mim. Legal, Kelson, legal. Então, é isso, o celular, Márcio, o celular se tornou a ferramenta mais importante. É de fato uma ferramenta muito legal. A questão é polêmica, e por isso que eu queria fazer essa primeira live para instigar, para fomentar, para trazer essa discussão à tona. Eu acho muito legal a gente poder usar esse canal de debates de uma forma muito transparente, sem pré-conceitos e nem sem preconceitos tecnológicos, sem rejeições. É importante que a gente entenda o que está por aí, o que está chegando e como a gente tem que se adaptar a essa realidade. Hoje, com o celular, se chega em lugares que em outras épocas precisaria
de uma logística. Márcio, eu te falo mais, o celular usado como microcâmera é uma mão na roda, porque a microcâmera era chamada de micro, e eu não sei porquê, ela era enorme, ela era um bastão do tamanho de uma caneta esferográfica com a espessura de uma mangueira de jardim, e era conectada por um cabo a um equipamento onde ia a fita, sim, fita. Esse equipamento era do tamanho da metade de uma caixa de sapato. Então era micro, mas não era bem micro. E para a gente fazer a instalação dessas micro em aviões, caminhões, carros, era horroroso. Me lembro que nós instalamos para o Fantástico a microcâmera, ou microcâmeras, em 7 pontos diferentes de um Tucano que era usado pela esquadrilha. Você já imagina desmontar, eu não estou exagerando, desmontar pedaços da fuselagem para passar os cabos da microcâmera. Depois a gente teve a GoPro quebrou um galho enorme com altíssima qualidade. Essa câmera é uma grande revolução na captação e produção de conteúdo. E hoje a gente também tem um telefone celular que, não substituindo a GoPro, em outras ocasiões ele faz muito bem o papel da microcâmera. Enfim, queria também pedir para vocês contribuírem com os temas das nossas próximas lives. Tenho aqui algumas sugestões que foram enviadas, como tratar a informação vinda da fonte. A Clarissa Guimarães, lá de Minas Gerais, mandou esse tema. Eu acho um tema muito bacana. Kelson da Espanha sempre também manda sugestões muito legais, bacanérrimas. O Júnior Bobogi da Bahia falou sobre TP e naturalidade. Eu acho isso incrível. Você está lendo um teleprompter, mas você tem que ser natural. Existe algo aparentemente paradoxal. Como resolver esse problema? A questão do padrão estético, quem mandou foi o Vinícius Araújo, e a pergunta: e os gordinhos, como é que se encaixam nisso? Eu achei o máximo, meu quase xará, porque ele é Vinícius, gostei muito. Jornalismo com entretenimento ou infotenimento é um tema que a gente está no radar aí. Repórteres personagens são cada vez mais comuns. Isso dá pano para manga, uma discussão maravilhosa. E a Monique Moretti do Rio de Janeiro mandou WhatsApp e jornalismo no impacto na informação. Mensagem chegando de Paulo Andrade: Vinícius, eu sou repórter da rádio local aqui em minha cidade, que fica no interior da Bahia. Agora tenho que produzir meus áudios e agora imagens também para redes sociais da rádio. Resumo tudo. É isso, Paulo. Hoje o pessoal da rádio já sai com a canopla da TV, porque se o pessoal da TV não chegar a tempo, o repórter da rádio já está apto a gravar uma entrevista, a fazer uma passagem ou eventualmente uma entrada ao vivo. Gladstone Lucas: ao chegar ao local do fato a ser noticiado, uma equipe de reportagem é vista com maus olhos comparado com uma equipe tradicional com uma câmera profissional? Boa pergunta. Quando você chega com uma câmera profissional com vários, ou pelo menos 2 ou 3 componentes de uma equipe, de repente isso é diferente de quando você chega sozinho com um telefone celular. Sabe de uma coisa? Eu acho que faz diferença. Num primeiro momento, sim. Eu acho que quando você chega com um telefone celular, de repente as pessoas por enquanto podem não te ver com tanta seriedade, eu diria. Seriedade. Porque ainda não é o uso tão disseminado a ponto de as pessoas, de um telespectador, de um entrevistado, entender que aquele telefone celular pode ter uma qualidade incrível na captação, na edição e na transmissão de algum conteúdo. Eu acho que sim. Imagina você chega à casa do telespectador com um telefone celular. Daqui a pouco essa resistência não haverá. Mas hoje eu acho que de repente pode haver sim. Enfim, live é uma coisa que passa rápido, né? Puxa vida, já estamos chegando a 30 minutos aí de live e eu queria só fazer o resumo do resumo, os 4 pontos que eu citei. Não sei se vocês concordam ou não, mas ponto número 1, o celular veio para ficar. É a realidade hoje na cobertura factual. Repórteres de grandes emissoras de grandes cidades já vão para a rua, muitas vezes sem um repórter cinematográfico e seu técnico, apenas com o kit com o telefone celular. Kit, estabilizador, luz, microfone, e gravam, editam e geram suas matérias editadas. É uma realidade que chegou e chegou para ficar.
Veronique, literalmente hoje o repórter tem que assoviar e chupar cana, é verdade. E se a gente não aprender a fazê-lo agora, com novas tecnologias que surgirão, algumas das quais desconhecidas hoje, o que será de nós? Com novas tecnologias que certamente já estão sendo boladas, pensadas, elaboradas em grandes empresas japonesas, americanas, o que será do nosso ofício, da nossa profissão? Então a gente tem que aprender a entender o que está acontecendo. Número 2, a cobertura do factual jamais vai ser a mesma. O celular é uma realidade na cobertura de fatos, ele é e será cada vez mais. Então a gente precisa entender como a gente se encaixar nesse modelo de produção de conteúdo. É preciso entender o encaixe, como a gente capta, como a gente edita, como a gente transmite. Do contrário, a gente vai ter que se reenquadrar na estrutura da empresa de comunicação. Se é produzir conteúdo que a gente quer, a gente tem que saber produzir conteúdo com as novas tecnologias que chegam ao nosso dispor. A vida é cada vez mais ao vivo, ou seja, a gente está cada vez mais ao vivo, com tecnologias cada vez mais acessíveis e qualidade de transmissão cada vez maior, tecnologia 5G chegando. Então a gente precisa entender que é aquilo, quem não surfar nessa onda vai ficar para trás. É lamentável dizer, e eu sinto saudade do tempo em que tínhamos uma grande equipe formada por 3, 4, 5 profissionais, cada um cuidando de um detalhe. Um cuidava da luz, o outro do som, o outro da imagem, o outro cuidava do carro, o motorista, o outro o repórter. Essa era a equipe de antigamente, já não é mais. Então a gente tem que entender que ela não é daquele jeito e ela não tornará a ser daquele jeito e daquele tamanho. Márcio, para repórter hoje fica mais fácil, cada vez mais nos tornaremos dependentes ou independentes, eu acho que você quis dizer independentes. Gladson Lucas, a função do vídeo repórter faz perder a qualidade de apuração? Olha, se você tem que fazer várias funções ao mesmo tempo, é muito complicado que você mantenha o nível das várias funções, o nível de qualidade da apuração, da captação. Porque imagina, você tem que apurar, você tem que gravar, depois no aplicativo editar e depois transmitir. É muita função ao mesmo tempo. É claro, somos multitarefas, mas é impossível que a gente, fazendo múltiplas tarefas, a gente consiga manter a qualidade de algumas que são essenciais. Eu acho que se a gente usar em demasia essa múltipla função, a gente em algum momento pode comprometer aquilo que é a essência do bom jornalismo, que é a questão da apuração. Márcio, você é repórter raiz, hoje você é a equipe, é isso aí, obrigado. Repórter raiz, muito bom, gostei. Gente, eu acho que esse tempo de live passa muito rápido, eu acho muito estranho, fico cronometrando aqui e o tempo voa. Vou ver se eu consigo fazer outras lives maiores, se é que isso é possível. Ligarei lá para o Instagram, por favor, quero fazer lives maiores, porque o conteúdo é muito grande, o tema é muito bacana, e eu vou ver se eu lanço mais cedo na semana qual é o tema da live, para a gente se preparar, para a gente fomentar esse debate, para a gente jogar pimenta nessa discussão, que esse que é o barato. Essa live vai ficar disponível no feed do Instagram. E é isso, deixa o seu comentário ou aqui no Instagram, ou no YouTube, ou no Facebook, ou no Twitter. Repito sempre isso, a participação de vocês é muito importante, a participação de quem é jornalista já no mercado, de quem está estudando, de quem se interessa pela área, de quem não é jornalista, não se interessa, mas acha esse papo de repente interessante porque tem a ver com a sua rotina, com o seu dia a dia. Participe sempre, é um prazer. Um abraço a todos, um abraço à Espanha de Kelson, um abraço ao Brasil, aos diferentes estados. Rafael, você chegou atrasado, puxa vida, quinta-feira que vem temos mais live e obrigado. Sigam me acompanhando nas redes sociais, agradeço demasiadamente por esse carinho, por essa troca de informação, por este aprendizado de mão dupla. Até a próxima.
Obrigado para todos e tchau. Fui.